Shalom, meus queridos, sejam muito bem-vindos a mais um shiur e desta vez eu gostaria de convidá-los para que a gente discuta a respeito de um tema bastante sensível no judaísmo, lembrando que o meu objetivo aqui não é contradizer este tema, ok? Longe de mim ir contra a opinião dos sábios, mas sim trazer outras visões que estão na Torá e na Tanar, que talvez não seja aquela de hoje em dia da modernidade. E que assunto é este? Quem é judeu? É um tema bem sensível, vocês vão concordar comigo, não é? Por isso que em cada visão judaica, sefardia, askenazi, ortodoxa, reformista, tem uma visão a este respeito. Então a gente vai trazer, né, vamos tratar deste assunto na Torá, na Tanar, com os profetas, com os sábios e também explicar um pouquinho esta visão ao longo dos tempos, tá certo? Conforme solicitado pela nossa querida Simone Souza, este shiur será para elevação da alma da sua querida avó, Filomena Parcela Felício. Então, que seja para a elevação da alma dela, que o Criador bendito seja, a julgue de forma satisfatória, de acordo com a sua infinita misericórdia. Bom, então, quem é judeu? Hoje, vamos começar por hoje, né? A perspectiva que é judeu aquele que é filho de mãe judia. Assim se aceita, é comumente aceito no meio das comunidades judaicas. Inclusive eu sou beneficiado, né, por essa determinação de que é judeu aquele que é filho de mãe judia, mas, como o pau que dá em Chico dá em Francisco, eu também estarei incluído em toda esta discussão, tá certo? Como eu falei, meu objetivo não é falar de A ou de B, mas sim trazer a perspectiva que existe nos profetas e em toda a Tanar, tá certo? Bom, esta visão de que é filho de mãe judia e também é judeu aquele cuja mãe é judia, é uma visão que vem desde o profeta e do escriba, né? Era escriba também, sacerdote, Esdras, certo? E o... isso acontece devido ele chegar em Jerusalém para reedificar a cidade por ordem do rei e encontrar os judeus casados com mulheres que eram proibidas pela Torá o casamento, né? 7 povos proibidos, mas também povos egípcios que haviam se casado com os hebreus que lá estavam. Bom, mais à frente eu vou ler esta história e vai ficar mais evidente para vocês tudo isso que aconteceu, um período triste da história de Israel. Mas antes eu quero fazer uma leitura no livro de Devarim, né, Deuteronômio em português, para aqueles que traduzem o, os textos bíblicos, né? No capítulo 24 de Levítico, no verso 11, onde diz: Então o filho, perdão, desculpa, vamos começar no verso 10. E apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio, e o filho da israelita e um homem israelita discutiram no arraial. Talvez quem não está familiarizado com a linguagem bíblica não tenha entendido muito bem o que o verso está dizendo. Então eu vou ler novamente e explicar o que está sendo dito aqui.
e apareceu no meio dos filhos de Israel. Então, no meio do povo judeu, certo? Dos israelitas, apareceu quem? O filho de uma mulher israelita. Então aqui a gente já vê que a Torá, aqui é Torá, tá? É a lei, está dentro dos 5 primeiros livros da Torá. Então apareceu o filho de uma mulher israelita. A Torá não está chamando de hebreu, israelita ou judeu, a denominação que a gente usa comumente hoje, lembrando que judeu é aquele que pertence à tribo de Judá. O correto seria hebreu ou israelita, tá certo? Na denominação para todos, né? Todas as tribos. Muito bem. E apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita. A Torá não chama de Israel, de israelita. A Torá diz que ele é o filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um homem egípcio. Ora, então onde está a premissa de que aquele que é filho de uma mulher judia, hebreia, israelita, é também israelita? E o filho da israelita, este que apareceu, né, cuja mãe é israelita e o pai é egípcio, e um homem israelita discutiram no arraial. A Torá está dizendo que esse homem israelita ele é filho de mãe judia e pai judeu. Então, pela Alahá, na Torá, judeu é aquele cujo pai e a mãe são judeus. Esta aqui é a primeira alahá de fato, a primeira lei que está na Torá, que é o ápice de toda a lei, né? Acima inclusive do Talmud, está dizendo que o homem ou a mulher, para ser israelita, hebreu, judeu, use a terminação que vocês preferirem, ele precisa ser filho de pai e mãe judeus, obviamente, ou convertido, né? Pois será como natural da terra. Mas aí já é um outro caso, a gente não vai tratar disso neste momento. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor. De novo, o texto não o chama de israelita. E na verdade, se você vê todo esse texto, ele está inserido aqui justamente para evidenciar esta lei de que o judeu é judeu quando o pai e a mãe são judeus. Isto na Torá. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moshe, e o nome de sua mãe era Selomit, filha de Dibri, da tribo de Dan. Notem que raramente o nome das mulheres são mencionadas na Tanar, salvo quando elas se destacam grandemente, como as 7 profetisas que houveram no meio do povo de Israel, como a juíza Débora, né? E também quando existe o lado negativo, como este aqui, da reação deste filho, né, desta mulher israelita casada com um egípcio. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Hasve Shalom. Por isso o trouxeram a Moshe, e o nome de sua mãe era Selomit, filha de Dibri, da tribo de Dan. Detalhe, Dan, a tribo dos juízes, né, dos Dayamin,
Obviamente que o último juiz de Israel, o profeta Shemuel, não era desta tribo, mas, né, era levita, mas os primeiros juízes, durante muito tempo, na verdade, todos os juízes eram da tribo de Dan. Até o último juiz da tribo de Dan, inclusive, foi é, Shinshon, né, Sansão. E eles o puseram na prisão até que a vontade do Senhor lhes pudesse ser declarada. E falou o Senhor a Moshe, dizendo: Tira o que tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que o ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça, então toda a congregação o apedrejará. E os filhos de Israel falarás, dizendo: Qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor, certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará, assim o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Outra questão que tem que ser tratada, e eu vou dizer isto porque algumas pessoas mais à frente talvez digam: mas foram os sábios que decretaram que é judeu aquele filho de mãe judia, e longe de mim não é meu intuito ir contra aquilo que os sábios decretaram, inclusive tem autoridade perante os Shammai, né, perante os céus, para tal, e eu acredito sim que de acordo da época, de acordo com a situação, esses decretos podem ser emitidos, e assim é a visão, como eu disse no começo, eu me beneficio desta visão, né? É judeu aquele filho de mãe judia. Então, eu acredito sim, no nosso tempo é aquilo que foi determinado e é como tem que ser seguido. Mas vamos falar sobre aquilo que eu queria. Na visão cabalística, a mulher, ela atrai a alma do lado do homem. Entenda que a alma ela vem pelo homem. Quem estuda Kabbalah sabe que a Sefirah de Keter, junto com a segunda Sefirah, que é Rohma, que representava Adão, né? Elas estão ligadas espiritualmente. Uma está no nível de Yehidá, que é Keter, e a outra no nível, perdão, Keter e Chokhmah estão no nível de Yehidá, de união. E a terceira Sefirah, né, que é a Binah, representada pela nossa mãe Eva, está no nível de Hayá, da vida. Porém, esta vida ela tem que ser fecundada, ela vem através dessa conexão de Adão, ou nós, os homens, né, com o Criador, bendito seja. Quando essa conexão ela está desobstruída, ou seja, a luz divina ela passa de forma sem empecilhos, uma alma do nível mais elevado vem para este mundo. Isso representa a santidade entre o homem e seu Criador e entre o homem e a sua esposa. Então, a mulher é quem atrai a alma do homem. Obviamente, eu estou falando isso aqui da forma mais simples possível. Existem outras coisas que podem impedir, quando a gente escuta os nossos sábios, os nossos rabinos, dizendo que temos que ter muito cuidado no momento da nossa relação com a nossa esposa e a nossa esposa com nós, né, os seus maridos. Isso acontece porque uma alma do outro lado, conhecido em hebraico como Sitra Achra, ela pode ser puxada deste lado. Então, ao invés de vir uma alma pura, santa, conectada com os céus, com temor ao Criador, bendito seja o seu nome, você pode atrair, Hasve Shalom, no Eterno não permita, uma alma do lado oposto, uma alma que trará
grande sofrimento a este mundo, o Criador não permita tal coisa. É por isso que o marido, quando ele está com sua esposa, ele tem que pensar unicamente nela. Ele não pode permitir que pensamentos impuros permeiem a sua mente ou outra mulher. Da mesma forma, a sua esposa não pode ter esse tipo de pensamento. De sorte que nós somos orientados que, se tal coisa acontecer, a relação deve ser interrompida. É esta o procedimento correto. Bom, então, como eu estou dizendo, cabalisticamente, a mulher é quem atrai a alma. Agora eu pergunto se a mãe, se é judeu, aquele de mãe judia, e o pai não é judeu, que alma a mãe está atraindo? Nós não temos grandes explicações de por que nossos sábios determinaram tal coisa. Eu acredito que quando nossos sábios determinaram que é judeu, aquele de mãe judia, era para que os judeus, os homens judeus, se vissem obrigados a se casar com a mulher judia, ou que ela se convertesse, aquela que não era judia. E assim eu vejo. Foi assim que eu fiz com a minha esposa. Quando eu a conheci, primeira coisa, na verdade, a primeira pessoa a quem eu apresentei foi ao rabino e não a minha família, nem fui conhecer a família dela. Né? Por quê? Porque eu queria inseri-la no meio judaico, para que tudo fosse feito de acordo com a Allahá, para que ela se convertesse, para que se tornasse realmente uma judia, o seu ventre judaico, e que nós gerássemos filhos judeus. É difícil perceber que foi esta a intenção dos sábios ao determinar que é judeu aquele de mãe judia? Ora, os homens estavam se casando com mulheres que não eram judias, muito pior, com mulheres dos 7 povos proibidos pela Torá, por nosso mestre Moshe e pelo eterno bendito seja seu nome. Que mais à frente a gente vai proceder a esta leitura. Então, é esta a minha visão. Não para legitimar um homem não judeu casado com a judia e dizer, ah, seu filho é judeu porque está determinado que é judeu aquele filho de mãe judia. Não, é judeu o pai e a mãe, como nós lemos aqui agora, no verso 10, né? E apareceu no meio dos filhos de Israel o filho de uma mulher israelita. Ele é filho de uma mulher israelita, ele não é chamado de israelita. O qual era filho de um homem egípcio. E o filho da israelita, um homem israelita, esse sim, judeu, discutiram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou. Por isso o trouxeram a Moshe, e o nome de sua mãe era Selomit, filha de Dibri, da tribo de Dan. Agora passemos para uma outra leitura. Está no livro de Esdras, né, o escriba, capítulo 9 e verso 1 em diante. Acabadas, pois, estas coisas, chegaram-se a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas. Israel tem 3 classes, tá? Israel é o comum, é todo o povo, e nós temos mais 2 classes acima. A próxima é o levita, depois é o sacerdote. Inclusive nas sinagogas, se tiver um desses dois, né, o sacerdote ou os seus filhos recebem a honra máxima, e na ausência deles, os levitas, certo? Então, se você vai numa sinagoga, só tem Israel ali. Se chegar um levita, ele tem a primazia
e se chegar o sacerdote, vai ter a primazia sobre o levita. O povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos perizeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Muitas, né, na verdade, os 7 povos proibidos pela lei: não dareis as vossas filhas em casamento aos seus filhos, e nem os seus filhos em casamento às vossas filhas. Diz o nome das 7 nações que estavam proibidas. Estas nações estão aqui representadas, ou seja, o povo estava se misturando. E quem são essas 7 nações? Seria até um motivo para um outro shiur futuramente, mas está relacionado às Klipot, né, às cascas, ao Adam Belial, o homem do vazio. São nações de onde as almas de quem se relacionam com elas são puxadas pelo lado do Siddhartha, porque tomaram das suas filhas para si e para seus filhos. E assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras. E até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Até os sacerdotes estavam fazendo isso. Príncipes, os príncipes são os sacerdotes do povo de Israel. E, ouvindo eu tal coisa, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e sentei-me atônito. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras do Deus de Israel por causa da transgressão dos do cativeiro. Porém eu permaneci sentado atônito até o sacrifício da tarde. E perto do sacrifício da tarde me levantei da minha aflição, havendo já rasgado as minhas vestes e o meu manto, e me pus de joelhos e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. E disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a minha face. Meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça, e a nossa culpa tem crescido até aos céus. Desde os dias de nossos pais até o dia de hoje estamos em grande culpa, e por causa das nossas iniquidades somos entregues. Nós e nossos reis e os nossos sacerdotes na mão dos reis das terras, à espada, ao cativeiro e ao roubo e à confusão do rosto, como hoje se vê. E agora, por um pequeno momento, se manifestou a graça da parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem, e para dar-nos uma estaca no seu santo lugar, para nos iluminar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus. Antes estendeu sobre nós a sua benignidade perante os reis da Pérsia, para que nos desse vida, para nos levantarmos à casa do nosso Deus e para restaurarmos as suas assolações, e para que nos desse uma parede de proteção em Judá e em Jerusalém.
Agora, pois, ó nosso Deus, que diremos depois disto? Pois deixamos os teus mandamentos, os quais mandaste pelo ministério de teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir, terra imunda é pelas imundícias dos povos das terras, pelas suas abominações com que na sua corrupção a encheram de uma extremidade à outra. Agora, pois, vossas filhas não dareis a seus filhos, e suas filhas não tomareis para vossos filhos, e nunca procurareis a sua paz e o seu bem, para que sejais fortes e comais o bem da terra, e a deixeis por herança a vossos filhos para sempre. E depois de tudo o que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, porquanto tu, ó nosso Deus, impediste que fôssemos destruídos por causa da nossa iniquidade, e ainda nos deste um remanescente como este. Tornaremos, pois, agora a violar os teus mandamentos e a aparentar-nos com os povos destas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumir, até que não ficasse remanescente nem quem escapasse? Ah, Senhor Deus de Israel, justo és, pois ficamos qual um remanescente que escapou, como hoje se vê. Eis que estamos diante de ti, na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença por causa disto. E enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e crianças, pois o povo chorava com grande choro. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme o conselho do meu Senhor e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Levanta-te, pois, porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e age. Então Esdras se levantou e ajuramentou os chefes dos sacerdotes e dos levitas e a todo Israel de que fariam conforme a esta palavra, e eles juraram. E Esdras se levantou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliacibe, e chegando lá não comeu pão e nem bebeu água, porque lamentava pela transgressão dos do cativeiro. E fizeram passar pregão por Judá e Jerusalém a todos os que vieram do cativeiro para que se ajuntassem em Jerusalém. E que todo aquele que em 3 dias não viesse, segundo o conselho dos príncipes e dos anciãos, toda a sua fazenda se poria em interdito, e ele seria separado da congregação dos do cativeiro. Então todos os homens de Judá e Benjamim em 3 dias se ajuntaram em Jerusalém. Era o 9º mês, aos 20 dias do mês,
E todo o povo se assentou na praça da casa de Deus, tremendo por este negócio e por causa das grandes chuvas. Então se levantou Esdras, o sacerdote, e disse-lhes: Vós tendes transgredidos e casastes com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora, pois, fazei confissão ao Senhor Deus de vossos pais, e fazei a sua vontade, e apartai-vos dos povos das terras e das mulheres estrangeiras. E respondeu toda a congregação, e disse em alta voz: Assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Porém, o povo é muito, e também é tempo de grandes chuvas, e não se pode estar aqui fora, nem é obra de um dia, nem de dois, porque somos muitos os que transgredimos neste negócio. Ora, ponham-se os nossos líderes por toda a congregação sobre este negócio, e todos os que têm nossas cidades casaram com mulheres estrangeiras, venham em tempos apontados, e com eles os anciãos de cada cidade, e os seus juízes, até que deviemos de nós o ardor da ira do nosso Deus por esta causa. Bom, meus queridos, está evidente que nós não podemos, nós, homens, judeus, não podemos nos casar com as mulheres desses 7 povos proibidos, isto desde a Torá do nosso mestre Moshe. Então, porque foi ordenado, né, determinado que judeu é aquele filho de mãe judia, significa que abria um precedente para uma mulher que é judia se casar com um homem não judeu? Ora, a lei é a mesma. E nem as vossas filhas darei em casamento aos filhos deles. Se o homem não pode se casar com a mulher daqueles povos, a mulher judia muito menos. Inclusive, num dos shiurim sobre os sonhos, eu trago uma revelação cabalística que fala que quando a filha do sacerdote se casa com um não sacerdote, um não Cohen, ela perde a sua porção espiritual. Ou seja, ela perde a sua conexão com os céus relacionada ao nível de Cohen, de sacerdote. E eu disse a vocês que aquilo é um código. Da mesma forma que a filha de um sacerdote que casa com um não sacerdote, a gente está falando de judeus, ainda que fosse um levita ou um Israel comum, ela perde a sua conexão, o seu nível de profecia, o seu nível de conexão espiritual com os céus, naquele nível de Cohen, de sacerdote. Mas eu falei também que é um código. Da mesma forma que uma mulher judia se envolve com um não judeu, ela perde a sua conexão total espiritual. Porque a filha do sacerdote, ela desce de nível, mas ela continua judia, continua casada com um judeu. Mas um homem judeu que se casa com uma mulher não judia, ele se desconecta. E a mulher judia que se casa com um não judeu também se desconecta. E no caso da mulher, é ainda pior. Porque a conexão espiritual ela passa pelo homem. Ela desce por Keter e ela vai para a Sefirah de Rohma para poder chegar em Binah. A mulher, ela é o aspecto da esquerda, do lado esquerdo da Sefirah, o aspecto do julgamento. E quando ela se casa com um homem que não é judeu, entendam isto, todo homem não judeu, ele também é o aspecto da esquerda. É a conexão feita entre a esquerda e a esquerda. Hasve Shalom, o Eterno, não permita. Da mesma forma, uma mulher que faz conexão com outra mulher, ela liga a esquerda à esquerda, ela desce pelo caminho da mão esquerda. Ela não faz conexão acima, ela faz conexão abaixo. Então, meus queridos, como eu disse no começo, o meu objetivo aqui não é se contrapor ao entendimento de hoje da Allahá, certo?
mas sim mostrar que nossos sábios, quando decretaram que é judeu aquele filho de mãe judia, não estava dizendo que o pai não era para ser judeu. Muito pelo contrário. Ele estava alertando aos homens, como aqui se vê na leitura, o grande pecado que é casar com uma mulher que não é judia. Toda a sua linhagem, toda a sua descendência, ela é perdida. Talvez por isso nossos rabinos sabiamente, quando um filho de mãe judia faz techuvá, ou seja, retorna ao judaísmo, como foi o meu caso, a gente passa pela mikve, né? Faz a circuncisão, se não tiver sido circuncidado ao oitavo dia, porque, entenda, quando a mãe judia casa com um não-judeu, o que é que está escrito? Não permita que a tua filha case com um não-judeu, porque ele, o não-judeu, o marido com quem ela se casou, perverterá o teu filho. O neto do judeu é chamado de filho. Ele não vai querer que essa criança seja circuncidada, vai querer que seja criada na religião dele. Então, nossos sábios fazem a imersão deste retornado, como eu fiz, no mikve, faz a circuncisão, se não tiver sido circuncidado, se a mãe não tiver tido pulso para seguir, e geralmente não tem, esta orientação divina, pois se tivesse pulso não teria casado com um não judeu, né? Convenhamos. Então faz a circuncisão. Se ele tivesse sido circuncidado por um milagre, faz a Dambrit, né? Talvez a circuncisão tenha sido feita por um médico, então não tem valia, né? Não foi feito com o intuito da circuncisão, do pacto com o Criador, bendito seja o seu nome. Então, eu quero dizer isso para que as pessoas não se ofendam, porque às vezes você diz, não, mas eu sou judeu porque minha mãe é judia. Aí você vai no rabino, o rabino diz, tá, mas vamos fazer imersão no mikve, né? Não, mas eu já sou judeu, não me converto, mas o mikve não é para se converter. O judeu ele tem que fazer a mikve. O povo de Israel passou pelo maior mikve da história, quando o mar se abriu. Não é para ofender. Os nossos sábios entendem da Alahá, conhecem muito bem as Alahot. Eles sabem o que estão fazendo. Aí vem outra, conversão de dúvida, mas não, se o rabino disse para fazer, faça. Certo? Você não vai ser mais ou menos judeu por causa disso. Entenda, a reparação ela é necessária. Estamos neste mundo para fazer um tikkun, um conserto do mundo. E a gente conserta onde precisa ser consertado. Não é momento de colocar o ego, os sentimentos acima de outras coisas. Sim, ter temor aos céus, reconhecer nossas falhas e corrigi-las, né? E a mais importante, a lição que eu quero deixar aqui para vocês. Case-se, homens, com a mulher judia. Não importa se ela é convertida, é a mesma coisa. Pela Lahá é até proibido você lembrar que ela não era judia. Mas case-se com uma judia. E as mulheres judias, mais importante ainda, casem-se com homens judeus. Bnei Noach, case-se com Bnei Noach. Com gente que não é idólatra, certo? Não case-se com idólatra. Agora eu sou Bnei Noach. Eu sou monoteísta. Case-se com monoteísta. Não faça uma conexão com o Sitra Achra, com o outro lado. Não desça pelo caminho da mão esquerda. Faça conexão acima com o Shammai. Agradeço a todos que ouviram até aqui. Meu forte abraço a todos. Agradecimento a todos que sempre me prestigiam
que sempre mandam perguntas, que todos nós possamos nos elevar espiritualmente, ter sempre o temor dos céus pairando sobre nossas cabeças e que sirva de elevação espiritual para cada um de nós. Amém. Amém.